Você acredita que a negação do genocídio armênio por parte do governo turco se reflete de alguma forma em outras nações que buscam silenciar suas próprias histórias de violência? Nossa, totalmente. A gente poderia discutir, e aí tem outros motivos, e o Felipe passa a bola para ele, inclusive. Pergunta para você. Não, eu vou responder a pergunta, não vou fugir, mas eu vou te passar essa bola. As razões pelas quais Israel não reconhece o genocídio armênio. Né? Israel não reconhece, porque daí é uma coisa paradoxal. Porque uma nação sobrevivente de um genocídio não reconhece uma outra nação sobrevivente de um genocídio. Sendo que em Israel, sendo que em Jerusalém existe um bairro armênio. Né? Um dos 4 quarteirões de Jerusalém antiga é o quartier armênio. O Felipe acabou de voltar de lá também. Acho que ele teve... Eu saí e ele chegou. Eu entrevistei um dos líderes da comunidade armênia, inclusive, que falou do assédio dos colonos judeus em relação a esse terreno. Porque é uma região muito valorizada, né, em Jerusalém, uma região que... E aí o Felipe depois pode explicar, mas eles têm ali umas manobras jurídicas que eles poderiam fazer construções ali, especulação imobiliária nas propriedades armênias. Mas Israel não reconhece o genocídio armênio, né? Por que Israel não reconhece? Porque um dos principais aliados de Israel na região é o Azerbaijão, que é o grande inimigo da Armênia hoje. Né? Um dos grandes aliados da Armênia é o Irã, que é um dos grandes inimigos de Israel. Exato. Então tem um cálculo geopolítico muito delicado também, que fora Israel e Turquia, que tem aquela relação meio de morde e assopra. Mas mais do que isso, Ana Beatriz, né, respondendo diretamente a sua pergunta, no final das contas, e isso hoje está muito claro, né, quem ouve o Xadrez Verbal acompanha isso, tá meio que de graça você fazer um processo de extermínio de um povo ou você agredir o país soberano vizinho, né? E tá meio de graça no sentido de que não vai acontecer muita coisa. Né? Um abraço pro Putin, que tá aí já há quase 3 anos na Ucrânia, entendeu? Provavelmente vai ser premiado com alguma coisa. Exato, não, eu falei 3 anos sendo legal, mas a Crimeia é 2014. Né? Ou mesmo o Azerbaijão expulsando os armênios de Karabakh, né? E todos os dias dizendo que eles vão pegar Yerevan, a capital da Armênia. Né? Então, o caso armênio talvez seja o grande caso de genocídio que foi planejado, executado, negado, e a negação é premiada. Né? Ninguém assedia a Turquia diretamente e a obriga a reconhecer o genocídio e a fazer algum tipo de redistribuição, de reparação, a não ser que seja interessante. Então, assim, não, Turquia... União Europeia não, viu? Só quando vocês resolverem esse problema com os armênios, aí vocês podem pensar na União Europeia. Só que assim, isso só interessa em alguns momentos para a Europa, falar de genocídio armênio. Né? Quando está em campanha eleitoral na França, o Macron só falta cantar o hino da Armênia. Né? E se rodear de assessores armênios, a família Charles Aznavour, aquela coisa toda. Então, é isso. O genocídio armênio ele é um grande caso de um genocídio que foi negado, é negado e meio que tá tudo bem. Tá tudo bem. E isso que o Heitor falou bate um pouco com... Tem uma... Né, no início dos anos 90 foi publicado aquele livro, né, muito influente, né, O Choque de Civilizações, do Samuel Huntington, e muita gente leu esse livro e incorporou muito a ideia de guerra cultural. Tenho certeza que já teve gente aqui debatendo essa questão de guerra cultural. Islã contra cristianismo. Isso, mas eu acho que essas relações, inclusive... mostram como essa ideia de guerra cultural é para vender livro. Porque no fim do dia, os interesses materiais, normalmente eles estarão muito mais acima do que qualquer questão de guerra cultural. Então, nenhum país vai bater de frente com a Turquia, mesmo países cristãos não vão bater de frente com a Turquia, porque a Turquia tem uma economia muito maior, tem uma presença econômica maior, é um país mais poderoso militarmente, é um país membro da OTAN. E o Irã, por exemplo, que é esse lobo mau na política internacional para muita gente, é o país que é parceiro da Armênia, que conserva igrejas armênias dentro do seu território, que é inimigo do Azerbaijão porque você tem uma minoria azerbaijana dentro do Irã. E aí, como o Irã e Azerbaijão, Irã e Israel são inimigos, Israel e Azerbaijão viram amigos. Cara, que doideira. Então os interesses materiais vão falar muito acima de qualquer questão de guerra cultural ou noção de ocidente, essas coisas. E o Irã é importante porque... o Huntington aí. Não comprem. É uma edição de Portugal ainda. O Irã é importante, o Irã usa a Armênia para ter uma porta para o Ocidente. Então, através da fronteira com a Armênia,
o Irã tem, os iranianos têm acesso ao sistema financeiro ocidental, a produtos que muitas vezes são bloqueados no Irã, eles podem. No dia do show do System of a Down em Yerevan, em 2015, eu tava lá, eram ônibus e ônibus e ônibus e ônibus vindos do Irã. Muita gente. O dia do show do Sepultura, a mesma coisa. Vários ônibus do Irã. O show do Anathema, eu fui num show do Anathema, que uma hora o vocalista, ele fez um discurso, assim, à população iraniana que tava lá assistindo o show, meio que falando assim, resistam bravamente, daí entra essa coisa, né, do Felipe tava falando, né, do lobo mau e tal. Veja, eu não tô negando que o Irã tem diversos problemas, claro é um país repressivo, é um país autoritário, não tô negando isso, Sim. tá? Mas assim, muitos iranianos compram imóveis na Armênia, né? Usam a Armênia como um lugar de investimento que eles consideram mais seguro, que de fato a inflação na Armênia é controlada, o mercado financeiro e imobiliário ele é regulado, né? E no Irã, também por conta das sanções, a gente entende o caos que é, né? Então, porque é paradoxal, porque numa manifestação na Armênia, você pode ver uma bandeira do Irã no meio da manifestação. E uma manifestação no Azerbaijão, você vê a bandeira de Israel. Só que Israel é um país muçulmano xiita, certo? Assim como o Irã. O Irã também é um país de maioria muçulmana xiita, né? Só que como o Felipe falou, né? O Israel usa o usa o Azerbaijão para infiltrar no Irã inteligência. Inclusive Israel, o Azerbaijão se vangloria de ter a única cidade judaica fora de Israel, né? Porque eles têm lá uma população judaica que está lá muito antes do Azerbaijão existir, né? Na região na periferia de Baku. Inclusive quando alguém falar, não, eu estive no Azerbaijão, eles nem sabiam que era um judeu, não leve a sério, tá? Descredite essa pessoa. E nisso Israel vende armamentos para o Azerbaijão, vende drones. Durante a guerra de 2020, você podia rastrear os aviões do Azerbaijão, que é para Israel, pegar armamento, né? Então, são relações muito mais complexas. Isso que o Heitor mencionou do show do System of a Down, que ele estava lá, uma vez eu estava conversando com uma jornalista lá em Yerevan, ela falou assim, não, Yerevan só teve 2 shows grandes na história. System of a Down, porque eles são armênios, e Kanye West, porque a Kim Kardashian mandou. Eu estava lá também. Eu cheguei no mesmo dia da Kim Kardashian e do Kanye West no aeroporto. E quando eu aterrissei, aquele caos no aeroporto, eu falei, velho, isso tudo por minha causa, assim, eu não sabia que eu era tão popular. Aí eu vi, assim, uma movimentação, eu entendi o que estava acontecendo. Aí eu fiquei lá na imigração da Armênia uns 1h30, 2 horas sendo entrevistado, né? Entrevistado pela KGB. Passando por... Ô, Léo, tem mais uma? Tem mais uma aqui do que já foi falado. Ricardo Martins pergunta pro Felipe. No xadrez verbal, você frequentemente discute temas históricos, como a narrativa sobre o genocídio armênio foi moldada ao longo do tempo. E qual é o papel da mídia a esse respeito? Olha... eu não sei se eu entendi direito a pergunta, mas como o debate progrediu... Programas como esse ajudam as pessoas a entenderem. Ajudam, eu acho que ajudam. Inclusive, no sábado, teve o lançamento do livro do Heitor. Um casal veio falar comigo e foram muito simpáticos. Eu não me lembro o nome deles agora, desculpe. Mas eles falaram, a gente foi para a Armênia por sua causa. A gente foi visitar o país por sua causa. Eu acho que contribui, mas ao mesmo tempo é um trabalho de formiguinha. Sim, é muito pouco perto do que poderia ser. Né? Exatamente, porque aí você olha, por exemplo, a última posse do Lula, né, a posse para o 3º mandato, a delegação turca era de quase 200 pessoas. Né, foi uma missão empresarial junto, empresários, ministros e tal. A Turquia tem uma outra questão que eu não sabia disso, quem me ensinou isso foi o Heitor é uma pessoa que me ensina muito, essa coisa de que, por que não tem grandes filmes hollywoodianos sobre o genocídio armênio? Porque a Turquia fala, olha só, se você fizer um filme sobre o genocídio armênio, vocês nunca mais fazem um filme aqui. E é um mercado bom, né? Não só como mercado, também espaço de locação, né? Local de produção. Imagina fazer um filme Kayseri, lá nos balões, Istambul, meu. Quantos filmes tem sobre Istambul? Então você tem uma pressão muito grande e o que a gente pode esperar em algum momento, mas acho improvável, né, por exemplo, que o governo brasileiro eventualmente reconhecesse, nem de forma simbólica, o genocídio armênio. Né? O Senado uma vez reconheceu, numa moção do Aloysio Nunes, que era senador na época, e ligado justamente à comunidade armênia, que é muito centrada em São Paulo, né, embora tenha também a comunidade no Rio de Janeiro. Né, um abraço para o Marcos Gasparian. Livraria Argumento, que aparece no filme Ainda Estou Aqui, é de armênios, inclusive. Então, é um trabalho de formiguinha. E o que eu acho importante de frisar a questão do genocídio armênio hoje em dia
é isso que o Heitor tão bem explicou, que é assim, primeiro, para nós aprendermos a identificar os padrões e o que acontece à nossa volta hoje, e também os riscos na região do sul do Cáucaso ainda hoje. Né? Se a gente teve uma guerra lá ontem, gente. Né? Pouca gente sabe disso. Né? Não é o que aparece no Jornal Nacional. E tem uma coisa muito doida sobre a proporção, Vilela, que acho que, por exemplo, na guerra de 2020 morreram pouco mais de 5 mil armênios. Isso pra gente aqui no Brasil não é nada. 5 mil pessoas morrem devido à violência criminal no país, e 5 mil pessoas é um jogo da Série C no Brasil. Quer dizer, na Série C vai ter públicos ainda maiores, se for, por exemplo, o jogo do Santa Cruz, tá, um time tradicional. 5 mil pessoas pro Brasil não é nada. Na Armênia, todo mundo conhece alguém que morreu, que perdeu alguém na guerra. Sim. Porque são 3 milhões de habitantes. De alguma forma tem alguém próximo. Então assim, pode não ser alguém próximo, mas é aquela coisa. Poxa, lembra do Rogério que estudou com meu filho? Morreu na guerra, sabe? Lembra? Então é um risco ainda muito grande. A gente está falando inclusive de áreas territoriais muito pequenas. Isso eu sempre tento traduzir para os ouvintes, para os meus alunos. Quando a gente fala de faixa de Gaza, de Armênia, de Líbano, né, as duas fronteiras de Israel, você esteve lá recentemente, você atravessa Israel inteiro em 5 horas de carro. É absurdo. A gente não tem essa ideia de como o Brasil é grande e lá as distâncias são muito pequenas. A maior parte da população brasileira vive em cidades muito longe de uma fronteira. Lá, você pega a entrada errada na estrada, você pode parar num checkpoint de fronteira, sabe? A Armênia inteira... cabe mais ou menos daqui até Sorocaba, um pouquinho depois. Não, você sabe que uma unidade de medida muito usada no Brasil é Sergipe, né? Sim. Virou unidade de medida. A Armênia é Alagoas, entendeu? Pra ter uma ideia. É mais ou menos isso. Mas isso que o Felipe tá dizendo é muito importante porque... o público dos vossos podcasts é qualificado, assim, então todo mundo sabe uma coisa que às vezes o grande público esquece. Quando eu digo grande público, assim, eu digo até meus alunos que estão começando a sua vida educacional agora, né, ali no ensino médio. A Turquia é um dos maiores países do mundo, é um dos países mais importantes do mundo, é uma potência. A Turquia sempre foi, e sempre será uma potência. Isso é muito importante, militar, econômica, cultural. Tem mais gente que visita a Turquia por ano que o Brasil. Verdade. É absurdo lá. Absurdo. Os lugares que você vai turísticos tá sempre cheio de gente lá. E assim, por que eu digo isso? Porque... Você tem deserto, você tem... praia, você tem floresta. Coisas históricas. Coisas cristãs, coisas muçulmanas. Paulo, sim. Cara, tem muita coisa lá. A casa onde Maria fugiu, exato. Mas a questão é o seguinte... A Turquia, ela vai sempre ser mais importante do que a Armênia no tabuleiro geopolítico internacional. Ela vai sempre ser um player mais importante. Mas o Brasil não vai reconhecer o genocídio armênio, mas e a comunidade armênia do Brasil? Dane-se. No final do dia, vai importar mais a balança comercial entre... Turquia, óbvio, porque a Turquia, além de ser a Turquia, ela é uma líder. Claro. Para a região e para o mundo muçulmano. Tanto que sempre está sendo cogitado para fazer mediação de paz. Sim, né? Exato. Porque... E ele se põe nessa... A Turquia, a Monique Sorachevski, um abraço para ela, nossa amiga em comum, ela sempre fala, a Turquia é uma ponte, a Turquia se vende como uma ponte. Mas né? Literalmente, exato. Ela é uma ponte. Então é isso. Mapa é isso. Não, a gente é muçulmano, mas a gente é secular, agora peronomútil, mas... Então a Sharia lá não é. Não, é uma república secular, né? E toda a briga... toda a briga nos últimos anos é justamente isso, como ela vai se transformando em um país mais conservador, religioso e fundamentalista. E tem gato pra tudo quanto é lado, né? Não, Já viu isso? Sim. Não, nunca fui. Não, cara, tem gato, você vai nos monumentos e tudo, é gato pra tudo quanto é lado. Eles são meio que parte do patrimônio... Mas é engraçado, porque os cachorros, eles foram mortos durante a Primeira Guerra Mundial. Sério? Eles tinham um grande problema com cachorros e eles pegaram os cachorros de rua, fizeram uma grande coleta e colocaram dentro de uma ilha e deixaram os cachorros lá. Para eles morrerem, eles começaram a se matar e a se alimentar, né? Se autoalimentar. Então, você contou essa história uma vez no ar? Eu tô com essa memória. Não lembro. Ou a gente conversou, enfim. Eu conversei com alguém essa história. E era um problema para eles a quantidade de cachorro? Então assim, até hoje na Turquia, cachorro de rua... Cuidado, assim, porque ele pode ser arisco, tem sabe? Muito gato de rua. Não, gato tem muito, gato é tranquilo. No Líbano também, negócio... No Islã, o gato é visto como um animal muito limpo. Ele se autolimpa. Ele se autolimpa e tal. Então, tanto que tem um vídeo famoso de um imã, não lembro onde ele tá puxando oração
E aí ele tá com os olhos fechados, e um gato sobe nele, e ele pega o gato e fica acariciando o gato enquanto faz a oração. Cachorro não aconteceria isso no... Provavelmente não. É.